Bom, vamos lá. Esse artigo foi um artigo bem interessante, um artigo de revisão sistemática e meta-análise, que ele fala sobre a potência e a força muscular em pessoas com esclerose múltipla. É um artigo muito legal, muito interessante, mas também que deixou a gente de cabelo em pé, né, Helena? Que foi um artigo de 15 páginas, com várias letrinhas, legendas que a gente teve que buscar para trazer para vocês, então, e entender melhor o trabalho que a gente vai apresentar. Próximo. Já coloquei. Bom, no trabalho... Oi? Já coloquei, pode ir? Tá. No trabalho, a definição de esclerose múltipla é que é uma doença neurológica crônica que compromete o sistema nervoso central e ocorre uma desmielinização dos neurônios, que é a bainha de mielina, né, onde ela acontece uma inflamação e uma escoriação. Aí a gente buscou na literatura um pouquinho mais para falar para vocês, né, o que é mesmo uma esclerose múltipla. Então, só lembrando que a gente tem o sistema nervoso central, né? Ele é composto por cérebro e medula espinhal. O cérebro ele tem aproximadamente 100 bilhões de células. Essas células nervosas são também chamadas de neurônios. Elas trocam informações através de sinapses. Uma célula, ou seja, um neurônio, é constituído de corpo celular, mostra aí, Helena, corpo celular, extensões ramificadas, e uma parte alongada, que é o axônio. A extensão ramificada é perto do corpo celular, tá? Lá em cima. Isso. Bom, o que acontece? O neurônio ele recebe um impulso nervoso de outra célula, e aí ele transmite, ele recebe pelas dendrites que estão escritas aí, e transmite a informação ao longo do axônio, tá? O axônio, ele é coberto por uma bainha de mielina, como se fosse um fio elétrico encapado. E é isso que facilita a transmissão do impulso nervoso de uma forma rápida, de uma forma eficaz, tá? Só que essas bainhas de mielina, elas não são contínuas, elas são como se fossem nódulozinhos. E é graças à mielina que os impulsos eles vão saltando de um nódulo ao outro. Então, uma célula nervosa com bainha de mielina, ela transmite aproximadamente 10 vezes mais depressa do que uma célula nervosa sem bainha de mielina, tá? Para vocês saberem também, essa doença, ela acomete geralmente de 20 a 40 anos de idade e é predominante em mulheres. Agora eu vou mostrar para vocês, no próximo slide, uma das causas, né, que pode acontecer esclerose múltipla. Próximo, Hélio. Próximo. Eu já mudei. Isso. Bom, aqui dá para a gente ver que, assim, uma das causas é a predisposição genética. Então, é assim, quando o sistema imunológico ele está desregulado e ele produz uma grande quantidade de citocina que acaba atacando a bainha de mielina. Ataca a mielina e aí vai danificar essas células nervosas, danifica essa transmissão. E então, acontece como a foto do lado. Vocês podem observar que a bainha de mielina ela fica com interrupções, né? E isso favorece com que a diminuição da condução nervosa seja diminuída, além do que também um comprometimento, né, na transmissão do impulso nervoso e um comprometimento da função mecânica muscular, que é o que o trabalho fala, né? A comprometimento, uma redução da função mecânica muscular, que reduz a força isométrica, a força dinâmica, a força explosiva e a potência, tá? Existem outras causas, só para nível de conhecimento, mesmo além dessa predisposição genética, eles falam em fatores ambientais, falam de uso de tabagismo e obesidade prolongada, e eles têm também um estudo novo falando em 2018 de uso de solventes orgânicos, tá? Mas assim, o que eles mais falam é dessa causa, dessa predisposição genética. Próximo.
Bom, também só para conhecimento, a esclerose múltipla causa inúmeros problemas, né? Então, desde fadiga, fraqueza, cansaço, alterações motoras como perda de força muscular, espasmo, rigidez, também falta de coordenação, desequilíbrios, causa também problemas sensitivos, como parestesias, nevralgias, pode também acometer a parte visual, como perda auditiva, visão dupla, também na parte de esfíncter, dificuldade de controle da bexiga, do intestino, alterações cognitivas também como alterações de memória, né, no processamento de atenção e também alterações de humor, depressão, ansiedade. Então, vocês podem observar que é inúmeros os fatores, né? A predisposição maior é membro inferior, mas também podem causar membro superior. Próximo. Isso. Bom, então entrando agora no trabalho, eles falam assim, estudos mostram que a força muscular e a potência dos membros inferiores, ela é reduzida e influencia negativamente no desempenho da marcha, do equilíbrio, de subir escadas, na capacidade de levantar e sentar, né? E isso pode traduzir potencialmente nos níveis mais baixos de atividade física, quando você compara indivíduos com esclerose múltipla com uma pessoa saudável, né? E os níveis menores de atividade física, eles aumentam o risco de mortalidade por todas as causas, de doenças cardiovasculares, síndromes metabólicas, osteoporose, etc, tá? Bom, então agora a gente vai entrar no próximo, que é a justificativa do trabalho. Entrou? Bom, entrou. O trabalho, ele tem 3 objetivos. Então, eu vou passar para vocês a justificativa e o objetivo na sequência, tá? Para vocês entenderem. Primeira justificativa é assim: existem métodos e técnicas confiáveis, responsivas para quantificar a dinamometria isocinética, que avalia a força muscular, como um padrão ouro para avaliação de força muscular. Então, vários trabalhos falam sobre isso, tá? Inclusive na esclerose múltipla. Mas nenhuma revisão ela tem resumido as propriedades psicométricas do dinamômetro isocinético. O que seriam essas propriedades psicométricas? Aí a gente foi investigar. Essas propriedades, elas avaliam a qualidade de um instrumento de avaliação. Então, ela qualifica um instrumento e evita qualquer erro. E elas têm 3 parâmetros. Validade, que é medir com precisão. Confiabilidade, que é medir fielmente o que você quer medir. E a capacidade de resposta, que é detectar mudanças ao longo do tempo. Então, a gente demorou um pouquinho para entender o que era esse processo, né? Psicométrico, mas daí a gente conseguiu ir atrás com base em um outro artigo que a gente viu. Então, o objetivo do nosso trabalho é avaliar as propriedades psicométricas do dinamômetro isocinético na esclerose múltipla. Então, foram revisados através da validade, confiabilidade e capacidade da resposta. Com relação à validade, o artigo ele define assim: a validade é o grau que o instrumento mede o que ele pretende medir. A confiabilidade ela foi dividida em intraseção e interseção. A intraseção ela é a estabilidade dos dados de registro em 2 ou mais ensaios na mesma sessão. Na confiabilidade interseção, ele fala que a variação entre os ensaios das sessões separadas por dias, então é interseção. E a capacidade de resposta é a capacidade de um instrumento de detectar as mudanças ao longo do tempo, tá? Próximo. A segunda justificativa do trabalho foi que existem vários estudos que têm comparado a função mecânica muscular na esclerose múltipla e no grupo controle. Essas comparações, quando eles estudam, elas fornecem conhecimento de acordo com algumas consequências da esclerose múltipla.
E aí, nesses estudos com dinamômetro isocinético, eles mostram o quê? Eles mostram grupos musculares, ou seja, o grupo muscular acometido do membro superior versus o membro superior. Extensores versus flexores. Também eles comparam as velocidades de contração, qual é a velocidade que é mais afetada que o outro. E também o modo de contração, excêntrico versus isométrico versus concêntrico. Então, tem muitos estudos falando disso, mas tem poucos estudos falando sobre a força muscular isométrica dinâmica, a força muscular explosiva, a potência muscular. Então, eles foram em busca disso, né? Próximo slide. Então, o objetivo do trabalho foi fazer uma revisão da literatura, comparando a função mecânica muscular na esclerose múltipla com controle. Então, eles mostraram em estudos, né, relataram alguns valores absolutos de força, eles encontraram valores absolutos de força muscular, potência muscular, força muscular explosiva. A força muscular explosiva, eles falam bastante de taxa de desenvolvimento de força. Não sei se vocês já ouviram falar. A taxa de desenvolvimento de força seria a força muscular no início da contração. Então, ela é usada para identificar a capacidade de um grupo muscular de gerar força explosiva. É uma taxa de contração inicial, né? Que a Helena vai falar um pouquinho depois na discussão. Então, essas taxas, na revisão da literatura, eles buscaram que a força muscular, a potência muscular ou a força muscular explosiva, elas foram normalizadas com relação à massa corporal. Vocês que trabalham, que ajudam a gente na parte de pesquisa com eletromiografia, sabem o que é normalização, né? Aqui no artigo, eles falam que a normalização dessas forças com relação à massa corporal, ela é útil para comparar grupos de diferentes tamanhos de corpos e também para refletir o quão bem o indivíduo está em relação às tarefas do dia a dia, tá? Então, a normalização ela serve praticamente para isso, para fazer uma comparação, para saber quanto que ativa aquele músculo específico, tá bom? E conseguir resultados mais homogêneos. Bom, e a força explosiva, ela foi normalizada para o CVMI e o CVMD. Ela foi normalizada, então, com relação ao contração voluntária máxima isométrica e contração voluntária máxima dinâmica, que é para refletir a capacidade de geração de força disponível. E os estudos que tinham força muscular, nos trabalhos que tinham associações entre forças de membros inferiores na esclerose múltipla comparado com o controle, eles fizeram estatística com regressão linear. E nos estudos que eles tiveram mais de uma medição de força, ou mais de uma medição de tipo de contração, mais de movimento articular, eles utilizaram a média. Próximo. Bom, a justificativa 3 do estudo. Então, a gente viu a 1 das propriedades psicométricas, a 2 da parte da parte de função muscular, né? Força explosiva, força isométrica, potência. E agora, terceira justificativa e terceiro objetivo é com relação ao treinamento resistido. Então, estudos mostram, né, relatam os efeitos positivos do treinamento resistido sobre a função mecânica muscular na esclerose múltipla. Sobre a função mecânica muscular, que é aqueles parâmetros: força muscular isométrica dinâmica, força muscular explosiva e potência muscular. Só que apenas uma meta-análise mostrou os efeitos benéficos no treinamento físico geral sobre a capacidade muscular. Só que não tinha distinção do tipo de exercício. Então, são necessárias meta-análises atualizadas, com estudos bem definidos, sobre o treinamento resistido na esclerose múltipla. Portanto, próximo slide.
O objetivo 3, então, foi realizar uma meta-análise dos efeitos do treinamento resistido progressivo nos parâmetros da função mecânica muscular em indivíduos com esclerose múltipla. A qualidade metodológica dos estudos selecionados foi feita usando uma escala Pedro. Eles falam dessa escala Pedro, que é uma escala de 11 itens, que é para ajudar a identificar o nível de validade interna dos estudos e também se a estatística é suficiente. Então, lá tem um ponto de corte de aproximadamente 5, tá? Maior ou igual a 5 quer dizer que os estudos têm uma boa validade. Lembrem disso, porque no final dos resultados eu vou falar um pouquinho de novo disso quando voltar, né? Falar dos resultados sobre treinamento resistido. Para a meta-análise foi utilizado o Stata 14.1, né? Então, para comparação entre os estudos com diferentes métodos para avaliar medidas da função muscular, foi utilizado o SMD, que é a diferença média padronizada, usando o modelo de efeitos aleatórios. O que seria esse SMD? SMD é um cálculo feito assim, a pontuação final do grupo de intervenção menos a pontuação final do grupo controle dividido pelo grupo agrupado, tá? Seria isso, esse cálculo. E isso daria um efeito pequeno, médio e grande. Tudo bem por aí? Faz assim, ó. Tá bom. Bom, no próximo, continuando o mesmo objetivo, né, que é esse terceiro, que é realizar uma meta-análise, então, também numa tentativa de escolher os resultados mais homogêneos, mais consistentes, foram selecionados alguns trabalhos, 3 trabalhos de força isocinética e um trabalho de força isométrica. Nesses 3 trabalhos, um foi de força extensora da perna, um foi de força isométrica de flexor plantar, um foi de força isométrica de extensora da perna, um foi de leg press, um RM, um foi de força extensora da perna também, e um foi de força isométrica de flexor plantar. Tá? Agora, para avaliar a heterogeneidade foi examinada utilizando a estatística I2 e teste π quadrado. A estatística I2, ela quantifica as inconsistências entre os estudos. Então, ela avalia se é 25%, 50% ou 75%, que corresponde a nível baixo, médio e alto de heterogeneidade. E o teste π quadrado é um teste que é de baixa potência, ele é menos rigoroso, mas também é utilizado para avaliar a heterogeneidade, tá? Então, foi feito esses 2 testes para a heterogeneidade. Próximo. Bom, de critérios de exclusão, agora eu vou entrar um pouquinho no método, tá? Então, a gente observou que tiveram 3 justificativas para os 3 objetivos do estudo. Por isso que foi um estudo bem longo. Os critérios de exclusão, assim, eles excluíram estudos que avaliavam a força muscular usando um dinamômetro manual. Eles também excluíam os trabalhos que tinham um teste muscular manual de força, tá? Bom, a pesquisa ela foi feita na literatura pelo PubMed, Embase, Sinal, Sports Discos, Biblioteca Cochrane, Pedro, e todas foram feitas em março de 2016, tá? O processo de triagem foi feito por uma revisão por pares. A revisão por pares, ela confirma a validade da ciência relatada. Então, assim, são revisores que eles fazem voluntariamente, são especialistas, né? Eles oferecem um aconselhamento gratuito aos autores, né? Então, isso é importante porque ajuda a certificar se aquele manuscrito, se aquele artigo, ele tem uma qualidade compatível com o objetivo dele, tá?
Então, é muito interessante. Então, os estudos, eles foram feitos com essa revisão por pares. E aí, eles tiveram um nível de concordância entre dois revisores, né? Pelo método estatístico CAPA, e variou entre 0,66 a 1, demonstrando concordância boa a excelente. E, de acordo com isso, o protocolo foi considerado aceitável ou se necessitava de mais revisões. Isso foi a revisão por pares. Próximo. Bom, todos os estudos, então, incluídos, foram feitos por revisão por pares. Entrou estudos dinamarquês, estudos em inglês, sueco, norueguês, todos com diagnósticos confirmados de esclerose múltipla. Também para os critérios de inclusão, os estudos eles deveriam preencher os critérios dos objetivos dele, né? Então, lembrando, o primeiro objetivo era avaliar as propriedades psicométricas do estudo, né? Do dinamômetro isocinético. O segundo era avaliar a função mecânica muscular dos membros inferiores versus membros superiores. Avaliar força isométrica, dinâmica, força explosiva, potência, tá? E o 3 era a aplicação do treinamento resistido. Mas nisso, os trabalhos incluídos do treinamento resistido tinham que ser ensaios clínicos randomizados, controlado ou não randomizado, mas com mais de 8 participantes em cada grupo, tá? A avaliação era feita com uma intervenção de pelo menos mais de 3 semanas ou mais de treinamento resistido e era de acordo com as diretrizes do Colégio Americano de Medicina Esportiva, tá? E isso, então, os efeitos do treinamento resistido sobre os parâmetros da função mecânica muscular, comparando o grupo de esclerose múltipla com o controle. Próximo. Vou entrar agora nos resultados, tá? Então, os resultados, incluindo, voltando para o objetivo 1, nenhum dos estudos incluídos avaliaram a validade ou a capacidade de resposta. E nenhum estudo avaliou as propriedades psicométricas da taxa de desenvolvimento de força ou potência muscular. Mas eles encontraram, então, 4 estudos, sendo que 3 estudos avaliou a confiabilidade durante as contrações isocinéticas na esclerose múltipla. E esses estudos são esses daqui. Então, esse primeiro, de Armstrong, eles relataram a confiabilidade intrasessão alta, quando realizaram flexão e extensão isocinética do joelho em 6 diferentes velocidades angulares. Keck e colaboradores avaliaram a confiabilidade de um teste intrasessão da extensão e flexão isocinética do joelho, de 60, 120 e 180 graus. Também encontrou uma alta confiabilidade. Está vendo R igual a 0,99. Lambert avaliaram a extensão e flexão isocinética de joelho a esses graus, 30, 60, 90, 120, 180 graus, em 2 sessões de testes separados por 7 dias. E eles encontraram um coeficiente de correlação entre a classe que variou para a extensão de 0,92 a 0,98 e para a flexão de 0,87 a 0,96. Helena vai falar um pouquinho para vocês na discussão sobre isso, mas existe uma nota de corte, então isso foi uma alta confiabilidade, tá? Bever e colaboradores avaliaram a confiabilidade das contrações isométricas no dinamômetro isocinético. Cada sujeito foi testado 3 vezes por sessão, né, com 8 semanas separados cada sessão de teste. E a confiabilidade intrasessão e intersessão também foi alta. Tá? Então, eles tiveram esses trabalhos, uma boa confiabilidade intra e intersessão. Próximo slide. Bom, de acordo com o objetivo 2, eles encontraram 22 publicações, só que eles separaram apenas 18 estudos. Desses 18 estudos, esses 18 aplicaram testes de força muscular em dinamômetro isocinético de uso comercial. 6 utilizaram uma variedade de dinamômetros feitos sob medida. Eles não dão muita explicação do que é isso, tá?
Dois estudos, eles relataram a taxa de desenvolvimento de força enquanto estudava as medições de potência. E essa taxa ela foi normalizada para o peso corporal, né? E observaram uma maior maior déficit da taxa no início da contração muscular. O pico de potência foi reduzido durante a extensão de joelho e durante a flexão dorsal de tornozelo, nos dois grupos. A força muscular ela foi normalizada para o CVMI e o CVMD, nos dois grupos, e a amostra dos dois grupos foram para a esclerose múltipla 309 e para o grupo controle 256, sendo que a maioria eram mulheres. Próximo. Continuando os resultados desse objetivo, esses estudos, esses dados, eles mostram que tanto no grupo de esclerose múltipla como do grupo controle, eles seguiram uma clássica relação força-velocidade. Então, mesmo testando em diferentes velocidades de contração, eles mostraram uma clássica relação força-velocidade. E isso eles puderam concluir que os prejuízos na esclerose múltipla são mais pronunciados durante as contrações concêntricas do que nas excêntricas. E piora na medida que a velocidade de contração concêntrica aumenta. Então, foi um achado bem interessante dos artigos, que eu acho que a gente pode transferir para as nossas, para o nosso instituto, né, para os nossos pacientes com esclerose múltipla. Próximo. Os resultados do objetivo 3 foram assim. Eles encontraram 10 publicações, então lembra, é uma meta-análise, né? Eles estavam buscando fazer uma meta-análise. Dessas 10 publicações, 6 foram estudos randomizados, tá? Eles utilizaram aquela escala Pedro, lembra, para avaliar a qualidade do trabalho, ela variou nessa escala, esses trabalhos variaram de 5 a 7, mostrando uma boa qualidade dos estudos. Então, eles encontraram os participantes no grupo de esclerose múltipla 124 indivíduos e no controle 112. As intervenções foram feitas, lembra, com relação ao American College. Então, duraram de 3 a 24 semanas, com frequência de treinamento variando de 2 a 5 vezes por semana, com uma intensidade crescente, progressiva, de 50% a 90% de 1 RM. E o número de exercícios incluídos variou de 2 a 5. Próximo. Continuando os resultados, os estudos eles incluíram apenas um estudo de membro superior. Possivelmente a gente estava discutindo, né, o porquê que a gente não encontra esse trabalho de membro superior. Pode ser que porque a esclerose múltipla é acometida mais em membros inferiores, né? A taxa de abandono dos trabalhos variaram de 0 a 18,4%, com 5 estudos tendo taxa de desistência abaixo de 10. Então, foi super bem, né? As pessoas, elas se adequam bem ao exercício resistido. A meta-análise, então, revelou um efeito pequeno, porém significativo, a favor do treinamento resistido, tá? E não observaram heterogeneidade nos estudos, de acordo com a estatística I2 e estatística I². Então, foram bons resultados. A partir de agora, então, a Helena vai continuar na parte da discussão do trabalho. Legal. Eu vou falar um pouquinho sobre a discussão, e na discussão, no trabalho, ele também divide a discussão por objetivos. Então, o objetivo 1, ele fala das propriedades psicométricas. Então, o que a discussão comenta? Deixa eu tirar daqui, ó. Que os 4 estudos avaliaram altos níveis de confiabilidade inter e intrasseção, em termos de coeficiente de correlação intraclasse, coeficiente de variação e coeficientes de correlação independente dos grupos musculares.
modos de contração e velocidade de contração. Até a Luciana comentou que eu iria falar um pouco do... Existe uma tabelinha para nota de corte, né? Então, assim, esse coeficiente de correlação intraclasse, ele pode ser satisfatório, pobre ou excelente. E na maioria dos resultados que a Luciana mostrou, que fica igual ou acima de 0,75, é considerado um coeficiente de correlação intraclasse excelente, tá? Então, aí depois, se vocês quiserem, eu disponibilizo essa tabelinha para vocês. Então, o que a gente começa a enxergar aqui, ó? Por exemplo, esse autor, o Lambert, né? Ele fala da avaliação interseção com boa confiabilidade, mas ele mostra em 7 dias. Já Bever, ele fala da confiabilidade de interseção, da avaliação de força isométrica, de extensor de flexor de joelhos, mas ele já fala em 8 semanas. Então, os estudos, embora eles tenham sido estudos muito bons, eles têm diferentes formatos, né? Diferentes métodos de avaliação. Isso faz com que a confiabilidade, embora tenha sido alta, eles conseguem aplicar até estatísticas para poder comparar variáveis diferentes, métodos diferentes, e terem bons resultados, né? E terem lá um resultado que seja possível ser avaliado, mas a gente começa a enxergar essas diferenças de confiabilidade e interseção. Embora exista aqui, ó, em Bever, uma alta confiabilidade mostrada no teste de contração voluntária muscular isométrica, em termos de novo, coeficiente de correlação intraclasse e coeficiente de variação, né? O coeficiente de variação, ele fornece a variação dos dados obtidos em relação à média, tá? Aí, Christensen já fala dos pacientes pós-AVC, ele comenta na discussão que encontraram alta confiabilidade em baixa e alta velocidade. Então, a gente começa a ver na discussão que existem autores falando da confiabilidade em situações, aplicando métodos diferentes, né? Já falando da confiabilidade intrasessão, 3 estudos avaliaram a confiabilidade na mesma sessão com duração de 10 segundos e 1 minuto. Então, nós temos também diferentes tempos, né, de descanso na hora de você fazer o teste. Então, você tem o descanso, né, e depois você faz o teste de novo, para você analisar a confiabilidade. Então, com isso, a gente vê a diferença também que existe. Então, Bever avaliou a confiabilidade intrasessão da contração voluntária muscular isométrica e o maior coeficiente de variação para extensão de joelho intrasessão, comparado Travou com... um pouquinho, Helena. Travou? Travou um pouquinho, Helena. Então, eu vou voltar aqui, tá? Helena? Eu estou ouvindo. Travou um pouquinho. Eu estou ouvindo, Lu. Voltou? Voltou. Voltou? Então, vou voltar aqui, tá? Então, Bever avaliou a confiabilidade intrasessão da contração voluntária muscular isométrica e ocorreu um maior coeficiente de variação para a extensão de joelho na intrasessão comparado com o inteiro. Então, uma justificativa para isso é que a duração do período de descanso foi insuficiente. Por quê? Porque os pacientes que têm esclerose múltipla, eles sofrem fadiga muscular. Então, com isso, a intrasessão, né, que é o descanso menor aqui, ó, pode ter prejudicado e tornando esse coeficiente de variação maior, tá? Armstrong, já ambos relataram alta confiabilidade no reteste. Então, assim, com todos os estudos mostrados nesse objetivo 1, afirma, né, que na revisão sistemática, o dinamômetro isocinético, ele é uma ferramenta confiável para
para medir a contração voluntária muscular isométrica e a contração voluntária, contração voluntária muscular isométrica e contração voluntária muscular dinâmica. Quais são as ações? Um número limitado de estudos incluídos e falta de estudos que avaliam a capacidade de resposta, como a Luciana comentou, e também eles falam dos estudos que faltam, né, avaliando a diferença média clinicamente importante da força muscular máxima. Essa diferença média clinicamente importante, ela tem sido muito colocada nos estudos, porque tem sido mostrado que essa é uma medida que pode ser muito importante para você poder mostrar nos trabalhos qual seria a diferença, um número, né? Você acha esse número e você consegue mostrar que esse trabalho ele tem um bom efeito ou não. Então, gravem essa sigla aqui, ela tem sido muito utilizada nos estudos. Então, eles sentiram falta de estudos mostrando essa mínima diferença média, clinicamente importante. Tudo bem? Faz um joinha aí. Vocês estão ouvindo bem? Objetivo 2. Gente, alguém está com a aula ligada. Desliguei. Comparação da função mecânica muscular. Aí, quando eu colocar esclerose múltipla, eu vou estar falando das pessoas com esclerose múltipla versus o controle. Objetivo 2. Então, o que foi falado na discussão? Que a esclerose múltipla, né, os pacientes, eles sofrem função mecânica muscular reduzida comparado com o controle. Para a flexão e extensão do joelho, o músculo concêntrico, ele foi mais afetado do que o excêntrico, e isso se torna mais evidente nas velocidades mais altas. Mas, assim, mesmo o movimento excêntrico, ele tendo sido mais preservado do que o concêntrico, ainda é muito incerto, porque, assim, sugere-se, né, tem alguns estudos até que mostram que o movimento excêntrico, ele tem um componente neural, né, mais neural. Então, assim, eles ainda ficam na dúvida em função só da questão da questão muscular, né? Então aí tem um envolvimento, eles sugerem que existam outros fatores envolvidos para explicar o porquê que o excêntrico ele acaba sendo mais preservado nesses pacientes. Foi demonstrado que tanto em fatores neurais como disparo por unidade motora, frequência e recrutamento, como em fatores musculares, área de secção transversa, composição de tipo de fibra muscular, capacidade de contração de fibras muscular. Então, o que eles falam? Que todos esses fatores, principalmente os neurais, são mais afetados do que os musculares, como mostra a etiologia da doença. Então, isso é muito sedimentado na discussão, né? Que é um componente neural, ele é mais afetado, e então, nesse sentido, não há dúvida em relação a isso, na discussão toda. Na diminuição de força muscular, foi encontrado, né, a diminuição de força muscular através da velocidade de contração, modos de contração, grupos musculares, potência muscular e taxa de desenvolvimento de força. Essa taxa de desenvolvimento de força, ela é uma medida para a força explosiva. E isso é um pré-requisito para você alcançar altos níveis de força muscular. Isso é muito estudado em atletas, porque é aquela capacidade que você tem do início do movimento, né? Então, os autores demonstraram uma redução acentuada dessa taxa comparado com o controle, principalmente na fase inicial da contração, entre 0 e 50 milissegundos, que ocorre por fatores neurológicos. Olha que interessante, ao invés de fatores musculares. Então, por esse paciente ter a parte neurológica comprometida, essa taxa ela acaba sendo muito prejudicada nesses pacientes. A potência
potência muscular nesses pacientes, ela é prejudicada também comparado com o controle, e a potência muscular ela é determinada por o produto da força contrátil versus velocidade, né, de contração. Então, essas capacidades, elas são responsáveis pelo déficit observado nesses pacientes. O paciente de esclerose múltipla, uma outra coisa que eles discutem bastante na discussão, né, é que esses pacientes, eles têm, assim, tem uma explicação parcial, que como eles têm esse déficit de membros inferiores, principalmente, eles acabam sendo pacientes, pessoas muito sedentárias, né, eles se movimentam menos. Com isso, eles acabam tendo a função mecânica muscular prejudicada. Uma das explicações parciais pode ser isso, né, comparado com o controle. Então, como a Luciana falou, poucos estudos existem relacionados à extremidade superior. Isso pode ser lembrado, isso poderia ser lembrado, podendo ajudar na interpretação dos resultados. Por que esses pacientes têm o membro superior não tão comprometido quanto o inferior? E lembrando que o superior, como eles mexem mais o superior e menos o inferior, no caso das atividades de vida diária, então fica aí uma interrogação para a gente pensar, né? Eles colocam muito em discussão, mas com esse objetivo e essa dúvida, né? Será que eles, lógico que a doença acomete mais membro inferior, mas assim, não temos estudos em membro superior. O que existe na relação entre membro superior e membro inferior, né? Para, de repente, você conseguir interpretar até melhor esses estudos. E os autores sugerem estudos futuros para avaliar a função mecânica muscular em pacientes com esclerose múltipla versus controle relacionados à extremidade superior. Eu trouxe aqui esse gráfico só para mostrar para vocês assim, o quanto de estudos que nós temos de estudos de membros inferiores e estudos de membros superiores. Então, assim, olha que diferença, né? Eu acho que eu trouxe mais para ilustrar, né, essa diferença, né? E também para mostrar que depois, no final da minha apresentação, eu vou falar um pouquinho disso, nas limitações de estudo, o quanto que esses estudos de membros inferiores, eles acabam estudando regiões do corpo diferentes, né? Então, extensor de joelho, flexor de pé, flexor dorsal, flexor plantar, quadril, né? Então, embora eles tiveram os estudos relacionados à esclerose múltipla, mas de regiões do corpo bem diferentes. Agora eu entro no objetivo 3, que são os efeitos do treinamento resistido, né, nesses pacientes, e que a revisão sistemática, o objetivo 3 foi onde foi feita a meta-análise, assim, e foi mostrado que na revisão e na meta-análise o TR melhorou a contração voluntária muscular isométrica e a dinâmica. O efeito foi pequeno, porém significante, com diferença média padronizada de 0,45 e intervalo de confiança de 95%. Os estudos incluídos na meta-análise foram de TR bem definidos, né? Eles escolheram estudos que usaram as diretrizes do American College, e eles falam muito na discussão o quanto que isso ajuda parece, né, melhorar o tamanho do efeito esperado para a força muscular. O quão importante é escolher estudos, lógico, os estudos são randomizados, mas o quanto é importante escolher estudos que tenham definição nos seus critérios metodológicos, né? O quanto que é importante você conseguir, até para você poder comparar um trabalho com o outro, até para você poder usar na sua aplicabilidade prática, né? Nós que somos da área sabemos o quanto difícil é, nós que lemos artigos e os estudos,
como eles são com intervenções muito diferentes e quanto isso atrapalha a gente na hora da gente aplicar a intervenção. Então, esse autor mostra que 3 semanas de TR aumentou a atividade eletromiográfica, tanto a atividade como o tamanho da onda, e mostrou a via eferente neural melhorada, né? Ele dá como exemplo aumentos no recrutamento por unidade motora, frequência do disparo e excitabilidade dos neurônios motores. Ele mostrou também na discussão 2 estudos que eu achei muito bacana, né? Assim, para nós que somos da área, que um estudo após 12 semanas, ele mostrou aumento da área de secção transversa do vasto lateral, e um estudo após 24 semanas, aumento da área de secção transversa do quadríceps e isquiotibiais. Eu até coloquei os números aqui para vocês depois tiverem interesse em estudar melhor esses trabalhos, é só vocês pesquisarem. 6 estudos de TR, em 6 estudos eles mostraram que o TR foi bem tolerado, relatando taxas de abandono de 20% e uma adesão acima de 90%. Então, aquela falsa ideia, né, que a gente tem, não a nós, né, nós sabemos que isso é real, mas as pessoas que não trabalham com população... Travou, Helena. Lu, eu vou... Travou. Tá. Helena? Voltei? Helena? Travou. Eu voltei ou não? Helena. Eu tô ouvindo. Continua naquela parte dos 6 estudos com a taxa de abandono. Tá. Então, 6 estudos mostraram que o TR foi bem tolerado, relatando taxas de abandono de 20% e uma adesão acima de 90%. Então, a gente percebe, né, que, olha que interessante, pessoas com esclerose múltipla com baixas taxas de abandono. A gente tem nossa assim, experiência prática, né, dos nossos pacientes no instituto, dos nossos clientes que têm doenças neurológicas e que persistem no treinamento, que têm os seus efeitos, né? Então, assim, eu acho que quando eu li isso, eu lembrei muito do instituto, né? Nesse sentido a gente sabe que isso é real, que acontece, né? Então, o autor mostrou também isso. Alguns autores mostraram o treinamento de potência de 12 semanas, de carga baixa para alta para extensão de joelho, e eles encontraram nesse estudo um aumento de 40% a 80% da contração voluntária máxima isométrica para a função muscular mecânica, mas poucos estudos aplicaram o treinamento de potência nesses pacientes. Logicamente que o treinamento de potência, nós sabemos que é um treinamento assim que é mais sofrido, né? Então, há também mais chance de lesão, né? Na literatura isso é mostrado, embora os resultados são muito positivos, mas, assim, são poucos trabalhos que aplicam esse tipo de treinamento em pacientes tão fragilizados. Não foi encontrado nenhum estudo randomizado para a extremidade superior, a Luciana até citou um estudo de membro superior, mas não foi um estudo randomizado. Então, na meta-análise, eles desenvolveram os estudos randomizados, né, e controlados. E futuros estudos em TR em pacientes com esclerose múltipla devem incluir extremidade superior e treinos de potência. Essa é a sugestão dos autores. Em relação a esse gráfico, né, acho que, pelo que eu dei uma estudada, né, tentar passar para vocês aquilo que eu entendi, mas, assim, a meta-análise, esse gráfico, ele é a meta-análise, né? Então, aqui, esses são os trabalhos que foram usados na meta-análise, né? A gente tem essa linha aqui, que é a linha da nulidade, que eles usam, o nulo, né? Quando eu ouvi essa palavra nulidade, eu falei, nossa, é questão de ser nulo, né? O zero. Do lado esquerdo, é a favor do controle, né? Do grupo controle. Do lado direito, a favor da intervenção. Eu tenho aqui
Cada trabalho, cada linha aqui é um trabalho. Eu tenho aqui o tamanho do efeito de cada trabalho. Aqui eu tenho a média de todos os trabalhos, tá? Então, o que eu enxergo aqui? Que a maioria dos trabalhos, eles ficaram a favor da intervenção. Uns mais a favor, outros menos a favor, né? E eu tenho aqui o diamante da meta-análise, né? Então, o que ele mostra? Ele mostra aqui que o efeito foi pequeno, tá? Por quê? Eu tenho aonde ele ficou, o meio do losango aqui, né? O meio do losango, ele mostra esse número aqui, ó, que é onde o traçado vem. Então, é mais ou menos, né? O efeito seria aqui pequeno, se tivesse mais para o lado direito, seria médio, e se tivesse mais perto desse 1,64, seria um efeito grande, tá? Logicamente que com outros números mostrados aqui, tá? Aqui, se termos percentuais, o tamanho do efeito, o peso de cada trabalho em números percentuais, né? Aqui seria esse dado também. E é isso. Então, em relação ao gráfico, mostrou que aquilo que eu falei no slide anterior, que o efeito foi pequeno, porém significante. Quais foram as limitações metodológicas? Os artigos, em algumas línguas, não foram selecionados, então, assim, é lógico que o inglês a gente sabe que é a maioria, então, assim, eles falam nas limitações que eles podem ter perdido outros trabalhos em outras línguas, por não terem selecionado todas as línguas. Artigos com falta de informações, de pesos, com incertezas em relação a métodos de avaliação de função mecânica. Então, isso faz com que alguns artigos tiveram que ser excluídos. Eles excluíram 7 artigos, né, um número importante. A medida da função mecânica muscular em membros inferiores, né? Eles falam também que essa questão do membro inferior poderia ser olhada, né, com essa questão de incluir trabalho de membro superior. E também a questão de trabalhar aquilo que eu falei de quadril, joelho, e de diferentes regiões do corpo. Os pacientes em estágios diferentes da doença, então essa é uma limitação de estudo, né? Eles usaram essa escala expandida do estado de capacidade, que é essa EDSS, quem tiver curiosidade de ler o artigo, aí não precisa ficar pesquisando, essa é uma escala de um questionário, então eles tiveram score muito diferentes, e essa também é uma limitação. Voltou, Helena? Congelou. Voltou? Voltou. Essa também é uma limitação do estudo. A prescrição... Vocês estão ouvindo? A prescrição do TR variado faz com que a interpretação seja muito complexa, então você tem que analisar muito séries, né, quantidade de séries, né, o volume do treino, as cargas, como é que foi feito, né, toda a metodologia do treinamento, então eles falam isso também. E um resultado de cada estudo foi incluído na análise, porque alguns estudos apresentaram até 6 resultados avaliando força. Então, aquela questão de querer estudar tudo de tudo para mostrar tudo. Então, isso eles falaram, isso também foi uma limitação do estudo. Então, para concluir, a dinamometria isocinética possui confiabilidade alta, inter e intrasseção, né? Acho que nós falamos várias vezes já sobre esse resultado. A força muscular, potência muscular e força muscular explosiva estão prejudicadas nessas pessoas, mais evidente nas contrações musculares concêntricas mais rápidas. E o TR pode melhorar a força muscular, a potência muscular e a força muscular explosiva. Eu acho que para nós que trabalhamos com essa intervenção, a gente ficou feliz, né, com esse trabalho, foi bem trabalhoso, muita dedicação,
Até lembrei da análise do comportamento, Érica, porque, assim, a gente se dedicou muito ao trabalho, muito, a gente se dispôs de muito tempo, muita dedicação. Espero que isso tenha sido positivo e a gente tenha conseguido passar para vocês o que a gente encontrou. Obrigada e fiquem em casa. Obrigada, gente. Obrigada mesmo, viu? Espero que tenha ajudado e tenha trazido alguma coisa de interesse para todos também. Muito bom.